Hoje, na nossa aula de progressão aritmética, nós vamos começar com a representação prática de três termos em PA. Considerando x um valor desconhecido de uma PA, sabemos que o termo antecessor a x é ele mesmo subtraindo a razão, e o termo sucessor a x será ele mesmo somando a razão. Portanto, para facilitar a resolução de alguns problemas em PA, utilizaremos a seguinte notação. Essa notação aqui, pessoal, é o que está escrito anteriormente. Observe, um valor x que a gente não conhece, certo? De uma progressão aritmética. Antes dele é x menos a razão. Depois do x, nós temos x mais a razão. Então, nós temos aqui a representação de três termos em PA, certo? De forma algébrica, apenas com letras, certo? Vamos ver um exemplo de como é que a gente pode utilizar essa representação. Obter uma PA de três termos cuja soma seja igual a 12 e cujo produto seja igual a 60. Então, nós vamos representar esses três termos, tá? Conforme esse problema está dizendo aqui. Primeiro, a soma deles, onde vai dar igual a 12. Observe. X menos R é o primeiro termo, mais x, que é o segundo termo, mais o terceiro termo, que é x mais r. A soma desses três termos tem que ser igual a 12, o problema está dizendo. Depois ele fala que o produto deles tem que ser igual a 60. O produto é a multiplicação. Então vai ficar x menos r vezes x mais r. E o resultado tem que ser igual a 60. Já montamos as nossas duas equações. Agora aqui, ó, vamos resolver a primeira equação da soma dos três termos. Observe que o menos r, se nós somarmos com mais r, vai dar zero, sobrando apenas x mais x mais x, que dá 3x. 3x igual a 12. Esse 3 está multiplicando com x, a gente pode passar dividindo, ficando 12 dividido para 3. Assim, nós temos x igual a 4. Agora que já descobrimos o valor do x, substituímos esse valor na equação produto dos três termos. Então, a gente vai pegar essa outra equação aqui, da multiplicação igual a 60. Ó, copiei ela aqui. E no lugar do x, nós vamos colocar 4, que é o valor que a gente achou para ele. Ó, aqui fica 4 menos r, aqui vai ficar 4, e aqui 4 mais r. Agora, como isso aqui é uma multiplicação, nós vamos ter que pegar e multiplicar parte por parte. Vou começar aqui multiplicando esse 4 por esses valores que estão dentro do parênteses aqui, ó. 4 vezes 4, 16. Depois 4 vezes menos r, que deu menos 4r. Agora ficou dois parênteses. Nesse caso aqui a gente vai fazer o quê? A distribuição, né? Ó, 16 vai multiplicar com o 4. 16 vezes 4, 64. 16 vezes r mais 16r. O 16 já multiplicou pelos dois números que estão no outro parênteses. Agora é a vez do menos 4r. Menos 4r vezes 4 dá menos 16r. E menos 4r vezes r dá menos 4r ao quadrado. Tudo isso igual a 60. Se a gente juntar esse 16r com menos 16r, vai dar zero, né? Sobrando, então, 64 menos 4r igual a 60. Observe que eu passei esse 64 para o outro lado, ó, ficando menos 4r igual a 60 menos 64. Mudou o sinal do 64. Subtraindo, então, como o 64 é maior que 60 e o sinal dele é negativo, ficou menos 4. Esse menos 4 do r ao quadrado está multiplicando, a gente vai passar dividindo, ficando 4 dividido para 4, 1, menos com menos mais, ficou r ao quadrado igual a 1. Agora, pessoal, para tirar esse quadrado, ele passa para o outro lado em forma de raiz. Sempre que a gente fazer isso, a gente tem que levar junto com essa raiz um sinal de mais e um sinal de menos, certo? Isso é regra da raiz quadrada, tá? Vem lá do conteúdo de equações do segundo grau, tá? Aí, ao tirar a raiz de 1, dá 1, aquele sinal vai junto. Então, a resposta para a nossa razão é mais 1 ou menos 1. Pode ser os dois valores, certo? Ó, devido à raiz quadrada, obtivemos dois valores para a razão. Portanto, teremos duas respostas possíveis. Aí aqui nós temos já, depois de tirar a parte algébrica, ó, sabendo que o x é igual a 4 e a razão é igual a 1,
Observe a resolução aí na tela. Quando a gente utiliza a razão igual a menos 1, você vai observar que resolvendo a nossa progressão vai dar os mesmos valores, só que dessa vez decrescente. Então, por fim, nós temos 3, 4 e 5 quando a razão é mais 1, e 5, 4 e 3 quando a nossa razão é igual a menos 1. Essas são as duas possíveis respostas para essa questão. Interpolação aritmética. Considerando a sequência, os termos A1 e AN são chamados de extremos e os demais são chamados de meios. É importante a gente entender isso, pessoal. Observem esse exemplo aqui. Numa progressão aritmética, nós temos aqui 2, 5, 8, 11, 14, 17. Temos que os extremos são os números 2 e 17. Os extremos é o quê? É o primeiro termo e o último termo. Sempre vão ser os extremos. E os meios são os números que estão no meio, o nome já fala. No caso aqui, 5, 8, 11 e 14. Tá? Vamos ver como é que a gente pode utilizar isso num exemplo. Nós vamos considerar aqui uma interpolação de 7 meios aritméticos entre os números 1 e 17. Observe o seguinte. Se eu quero colocar 7 números entre 1 e 17, eu vou pegar esses 7 meios mais os extremos, que é o primeiro e o último termo. Então, vai ter 7 meios mais 2 extremos é igual a quantos termos? 9 termos. Então, a gente já sabe que a nossa progressão aritmética vai ter 9 termos. Sabemos também que o último termo, que é o nono termo, é o 17, certo? Então, A9 igual a 17. E o primeiro termo é o 1. Então, A1 igual a 1. Com essas informações, a gente já pode utilizar a fórmula do termo geral. Aquela que a gente já aprendeu, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Vamos substituir os valores. O AN vai ser o nosso nono termo, que é o 17, igual ao primeiro termo, que é 1, mais o N é 9, menos 1, vezes a razão que a gente vai descobrir. Observe que 9 menos 1 vai dar 8. Então, nós vamos ter 8 vezes R, que vai dar 8R. E esse 1 que está do lado de cá vai passar para o lado de lá da igualdade, tá? Subtraindo, ficando 17 menos 1, que vai dar 16. 16 igual a 8R. Aqui já foi reduzido, né? Feito direto a conta. Observe que ele já subtraiu, já multiplicou por R, e ele já passou esse 1 para o outro lado subtraindo, né? Fez tudo de uma vez só, por isso que ele simplificou a conta aqui. Ficando então 16 igual a 8R. Esse 8 está multiplicando com R, a gente pode passar dividindo, ficando 16 dividido para 8, então R dá igual a 2. Achamos a razão. Agora vamos montar a nossa PA como ele quer, né? Com 7 meios entre 1 e 17. Então, o 1 é o primeiro, 17 é o último. Se eu sei que a razão é 2, eu vou fazer o quê? Eu vou somando 2 em 2, né? 1 mais 2 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 2 é 7, e assim por diante até chegar no 17. Então, essa é a resposta da nossa interpolação de 7 meios aritméticos entre 1 e 17. Soma dos n termos de uma PA. Podemos somar os termos de uma PA utilizando a seguinte fórmula. Então, nós temos aqui, soma dos n termos é igual a A1 mais AN vezes n dividido por 2. Pessoal, nós podemos utilizar essa fórmula para somar todos os termos de uma progressão aritmética. Para a gente não ter que fazer manualmente, somando um por um, a gente utiliza a fórmula para facilitar a nossa vida, certo? A gente já conhece o A1, que é o primeiro termo, o AN, que é o último termo que a gente conhece ou que a gente quer somar até aquele termo, né? O N é o número de termos, tá? E o Sn vai ser a soma dos n termos, tá? Nós vamos ver alguns exemplos agora utilizando esta fórmula aí. Calcular a soma dos 10 primeiros termos da PA. 4, 7, 10 reticências. Então, observe, gente. Para calcular a soma dos termos dessa PA aqui, os 10 primeiros, nós precisamos usar essa fórmula aqui, que é a fórmula da soma. Observe que na fórmula da soma nós temos A1, o AN e o N. Nós temos que ter esses 3 termos para conseguir calcular a soma. Vamos ver se a gente consegue extrair essas informações dessa progressão aqui. O nosso A1 é 4. Nós temos. O nosso AN, a gente não sabe quem é, porque a gente não tem o último termo. Só tem reticências aqui. Então, a gente não sabe quem é o AN. E o N é a posição. Como ele está pedindo a soma dos 10 primeiros termos, então é 10.
Tá? No caso, o nosso AN seria o A10, certo? Então, com essas informações aqui, mais a razão, que também dá para calcular, é só pegar o termo A2 e subtrair com A1, 7 tirar 4 dá 3, a gente vai pegar essas informações e trocar na fórmula do termo geral, para descobrir o AN. Aqui está a fórmula. O AN, no caso, seria o A10, né? Que a gente não tem ainda. O A1 é 4. O N é 10, que é o 10º termo. E a razão, 3. Resolvendo fica A10 igual 4 mais 10 tirar 1 dá 9. Resolvendo a multiplicação primeiro, temos 3 vezes 9, 27. Então fica 4 mais 27. O nosso A10 vai ser igual a 4 mais 27, 31. Então o termo 31 é o 10º termo, certo? Que no caso, ele quer saber a soma dos 10 primeiros termos, então o nosso AN vai ser o nosso A10. Então fica assim agora. SN é igual, ou a gente pode colocar no lugar do N, se a gente quiser, 10, já que é a soma dos 10 primeiros termos. Ficando assim, o A1, 4, mais o AN, a gente acabou de descobrir que é o A10, é 31, multiplicando por N, que é 10, dividido por 2. Resolvendo primeiro o que está no parênteses, fica assim. A soma dos 10 primeiros termos é igual. 4 mais 31 dá 35, vezes 10, dividido para 2. Continuando nossa conta, a soma dos 10 primeiros termos é igual. 35 vezes 10, 350, dividido para 2. A soma dos 10 primeiros termos é igual. 350 dividido para 2 dá 175. Calcular a soma dos termos da PA. Menos 16, menos 14, menos 12, reticências e o último termo é 84. Então ele quer saber a soma desses termos. A gente não sabe quantos termos tem essa nossa PA. A gente sabe que o último termo é 84, mas a posição dele a gente não tem, né? Então nesse caso a gente não tem N. A gente vai ter que descobrir primeiro. Nós temos o primeiro termo, que é menos 16. Nós temos a razão, que é só fazer menos 14 menos o menos 16, ó, menos 14 menos o menos 16. Observe que eu peguei o segundo termo menos o primeiro termo. Isso aqui vai dar quanto? Observe, menos 14, menos com menos é mais 16. Menos 14 com mais 16, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. No caso, 2. Então, a nossa razão vai ser igual a 2. Certo? Já temos a razão. E agora, nós temos também o AN, que é o último termo, que é 84. Só tem que saber o N. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula do termo geral. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Primeiro essa fórmula. O AN vale 84. O A1 é menos 16. O N a gente quer descobrir. E a razão, que descobriu agora há pouco, é 2. Bom, primeiro vamos resolver aqui o parênteses. Mas como temos um N menos 1, não vai dar para juntar, né? Então a gente vai ter que fazer o quê? Distributivo aqui, ó. 2 vezes N e 2 vezes menos 1, certo? Ficando assim, ó. 84 igual a menos 16 mais 2 vezes N, 2N. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, como esse 2N está positivo, eu vou deixar ele aqui e vou passar esses termos aqui numéricos para o outro lado, ó. Ficando assim, ó. 84 mais 16, porque eu passei para o outro lado,
e mais 2 que eu passei para o outro lado, igual a 2n. Juntando 84 mais 16 dá 100, mais 2, 102, igual a 2n. Esse 2 multiplicando com n, a gente passa dividindo. Então a gente descobre que o nosso n deu igual a 51. Agora nós vamos aplicar a fórmula da soma. Soma dos n termos, que a gente não sabe qual é a posição, a gente descobriu agora, né? Então a gente pode colocar agora 51. Quando a gente não sabe, a gente bota n, né? Quando a gente já sabe, a gente pode colocar. Então a soma dos 51 primeiros termos dessa progressão aritmética, nesta fórmula aqui. A1 mais AN vezes N dividido para 2. Essa é a fórmula da soma. Soma dos 51 primeiros termos. O meu A1 é menos 16. Mais o meu último termo é 84. E o N, acabei de descobrir, é 51. Dividido para 2. Então fica soma dos 51 primeiros termos. Aí a gente vai fazer menos 16 mais 84. Vai dar 68 positivo. Multiplicando com 51 sobre 2. Soma dos 51 primeiro termo vai ser 68 vezes 51 vai dar 3.468. 3.468 dividido para 2. Dividindo isso aí, pessoal, nós vamos ter como resposta final 1.734. Soma dos 51 primeiros termos é igual a 1.734. Esta é a resposta final do nosso problema.